Olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui é Fernanda Lohane do Lohane Atelier e hoje eu tô aqui para trazer mais uma aula para você. E antes de eu te mostrar a peça da aula de hoje, já aproveita para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, curtir esse vídeo e também compartilhar com as suas amigas da costura. E olha só que coisa mais linda que eu vim trazer para você hoje, é a necessaire Boca de Lobo. Atendendo aos pedidos das minhas amigas que participam lá do meu grupo Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier. Aliás, se você ainda não está participando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você participar desse grupo lá no Facebook, tá? Então eu preparei com muito carinho a aula dessa peça super charmosa. Olha só que bacana que fica a abertura dessa necessaire Boca de Lobo. Eu adorei! É uma opção de peça super versátil, é fácil de confeccionar e é vendável. Dá para aproveitar e já começar a fazer esse modelinho para vender nas feiras e bazares de Natal. E olha só, aqui essa estampa linda da frente da peça não é tecido, é o painel dublado da minha parceira Desenhos de Fada. E para dar mais charme na peça, eu estou utilizando a etiqueta sintética da minha parceira Vera Guimarães. Todos os links vão estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Então aproveita mais essa aula, confeccione muitas dessas peças. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários que eu vou te esclarecer com todo carinho. E não esquece de me mostrar as fotos das suas peças lá no meu grupo do Facebook. Eu vou começar a confecção da necessaire Boca de Lobo preparando a parte frontal externa da peça. Vai ser onde eu vou aplicar esse painel dublado. Esse material aqui, ele não é estruturado. Esse corte do painel dublado tá medindo 16 centímetros e meio de largura por 17 centímetros e meio de altura. E eu tô aqui com dois cortes de PVC, cada um deles está medindo 6 centímetros de largura por 17 centímetros e meio de altura. Eu vou juntar um desses cortes de PVC com uma das laterais do meu painel dublado, frente com frente. Dessa forma. Eu já aproveitei para prender com os clips as extremidades, deixei elas bem alinhadinhas e agora eu vou passar uma costura em um pé de máquina para juntar esses dois cortes. Posso fazer essa costura tanto aqui pelo lado avesso do meu PVC, como pelo lado avesso do meu painel dublado, tanto faz. Eu vou utilizar a minha margem de costura de meio centímetro e o tamanho do meu ponto vai ser 3. Lembra de dar o retrocesso tanto no começo como no final da costura. Tá aqui já esses dois cortes unidos. Agora eu vou virar aqui para esse lado direito do meu painel dublado e vou abrir esse corte de PVC. Desse jeitinho, trazer ele para o lado direito, porque eu quero que todos esses excedentes de materiais da costura fiquem tombados, fiquem aqui rente ao corte de PVC. Dá uma boa esticadinha para tombar a costura. Se você estiver trabalhando com outro material sem ser sintético, pode inclusive passar o ferro aqui. E agora a gente precisa pespontar aqui essa costura, fazer uma costurinha em meio pé de máquina para poder segurar esse excedente de material. Eu posso fazer essa costura aqui por cima do meu PVC, mas aí eu preciso trocar o meu pezinho da máquina, colocar aquele pezinho para material sintético. Então, para não trocar esse pezinho, para continuar com o pé comum da máquina, eu vou virar aqui para esse lado avesso e vou fazer a costura por aqui. Aqui tá aquela primeira costura que nós fizemos, eu tô utilizando a minha linha incolor, mas você consegue ver direitinho aqui esses pontinhos da costura. E eu vou deixar aqui o meu calcador mirado nessa costura, porém em meio pé de máquina. E o ponto eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar o ponto de tamanho 4. Eu tô deixando esse primeiro dentinho do meu calcador centralizado aqui nessa costura que nós fizemos, naquela primeira costura que uniu os dois cortes. E minha agulha vai bater justamente
em cima desse excedente de material, ok? Eu preciso prender, não adianta eu colocar um pé de máquina e a minha costura não pegar em cima desse material. Aqui precisa tomar cuidado para fazer uma costura bem retinha, seguir bem direitinho, porque essa costura vai ficar em evidência aqui na parte frontal da peça. Olha só como vai ficar a nossa costura então. Essa aqui foi a primeira costura que uniu os materiais e essa segunda costura que a gente acabou de fazer em meio pé de máquina. Uma costura para pespontar. Aqui no lado frontal vai aparecer também a nossa costura aqui, por isso que precisa ficar bem retinha, bem bonitinha, que ela vai ficar em evidência aqui na parte da frente da peça. Agora eu vou juntar aqui nessa outra parte da lateral o meu outro corte de PVC, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui deste lado. Já uni essas duas laterais de PVC ao meu corte de painel dublado, lembrando que aqui são apenas sugestões, você pode utilizar outros materiais conforme o que você tiver à disposição e conforme o que você preferir. E agora eu vou pegar um terceiro corte de PVC. Esse corte de PVC tá medindo 6 centímetros de altura por 26 centímetros e meio de comprimento. E eu vou unir ele aqui nessa parte inferior frontal. Então eu preciso unir frente com frente aqui nessa parte inferior. Presta atenção se esse seu tecido principal tem posição. Vou deixar aqui tudo bem alinhadinho. Vou passar uma costura em um pé de máquina. Depois eu vou desvirar e vou rebater. Do mesmo jeito que a gente fez com essas duas partes laterais. E agora que eu juntei esses cortes de PVC, ela precisa estar medindo 26 centímetros e meio de comprimento por 22 centímetros e meio de altura. Se você for utilizar somente um corte, essa vai ser a medida. E agora eu vou pegar um corte de TNT, esse aqui é o TNT de 150 gramas. Eu vou juntar esse corte de TNT aqui no lado avesso dessa parte que a gente acabou de preparar. Eu já prendi esse meu corte de TNT aqui no avesso, dessa parte que nós acabamos de preparar. Esse meu corte de TNT tem a mesma medida final desse meu lado externo, 22 centímetros e meio de altura por 26 centímetros e meio de comprimento. Já espalhei os meus clipes para me auxiliar e agora eu vou fazer uma costura de segurança em toda essa volta para prender esses cortes. Eu vou utilizar meio pé de máquina, o meu ponto vai ser de tamanho 3 e eu vou começar aqui pelo centro. Vou fazer toda essa volta até chegar novamente aqui no centro. Já posso reservar por enquanto essa parte e agora eu vou pegar um corte de PVC. Esse meu corte de PVC eu vou usar para fazer a parte de trás, as costas do lado externo dessa necessaire. Esse corte também está medindo 22 centímetros e meio de altura por 26 centímetros e meio de comprimento. Vou pegar mais um corte de TNT com essas mesmas medidas e vou juntar daquele mesmo jeitinho. Aqui no lado avesso do meu PVC, eu vou colocar esse meu TNT para estruturar, vai dar mais firmeza na minha peça. Vou juntar tudo bem certinho, deixar bem alinhado e fazer aquela costurinha de segurança em toda a volta. E agora eu vou já aproveitar para aplicar a minha etiquetinha de identificação aqui no lado externo frontal da minha peça. Não podemos esquecer essa etapa. Já tá aqui a minha etiqueta de identificação devidamente aplicada nessa parte frontal. Eu escolhi um lugar que não iria atrapalhar a estampa principal da minha peça. E essa etiqueta aqui sintética lindona é da minha parceira Vera Guimarães. E agora a gente vai aplicar o zíper aqui nessas partes externas. Para isso, eu vou virar aqui no avesso esse meu corte e agora eu preciso ter atenção para poder aplicar o zíper aqui nessa parte superior. Toma cuidado para não aplicar aqui na parte inferior frontal, ok? Nessa extremidade aqui da parte superior, eu preciso fazer duas marcações. Eu vou fazer marcações com a distância de 2,5 centímetros a partir aqui das extremidades das laterais. Vou vir aqui em uma das extremidades, vou marcar 2,5 centímetros e fazer uma marcação. E aqui nessa outra extremidade, a partir da lateral, também vou marcar 2,5 centímetros e fazer uma marcação. Essas marcações vão nos guiar agora para poder fazer as costuras do zíper. Tô aqui com o meu corte de zíper, esse meu corte tá medindo 40 centímetros. Eu já posso destacar eles.
Vou voltar esse corte aqui pro lado direito. E agora eu vou dobrar esse meu zíper e marcar o centro dele. Deixa aqui marcadinho o centro. Eu não gosto de dar pique no zíper, eu prefiro marcar com giz ou com uma caneta, dependendo da cor do zíper. E eu vou marcar o centro também aqui nessa parte superior. Então vamos dobrar aqui assim bem direitinho. Deixa bem certinho para poder fazer aqui a marcação no centro dessa parte superior. Agora eu vou pegar o meu zíper, vou virar o lado direito dele, esse lado onde está bem evidente os carrinhos do zíper, a cremalheira, é o lado direito. Vou juntar direito com direito, juntando também essas marcações. Junta bem certinho essas duas marcações, vou segurar com o meu clips. E agora eu vou deixar aqui bem alinhadinho esse meu zíper. Presta atenção para não puxar o teu zíper, não estica ele e também não puxa esse material do corpo da peça. Somente deixa bem alinhadinho e segura, tanto de um lado como aqui nesse outro lado também. E agora eu vou fazer a costura de segurança para unir esse zíper ao corpo da peça. Vou fazer essa costura aqui pela parte do meu TNT. Eu prefiro começar essa costura aqui no ponto central e vir aqui até essa marcação. Depois eu viro pro outro lado desse jeitinho a minha peça. Retomo aqui no ponto central a costura e venho seguindo até essa outra marcação. Todas essas costuras eu vou fazer em meio pé de máquina e o meu ponto vai ser de tamanho 3. Para fazer essa costura também começa e termina com um retrocesso. E vamos posicionando aqui aos poucos o zíper, deixando ele bem alinhadinho com essa extremidade do corpo. Fazendo a costura em meio pé de máquina. Toma cuidado para não puxar o zíper, não esticar ele e nem essa parte do corpo. Apenas junta e costura. Quando chegar aqui nessa marcação, eu vou dar um retrocesso e tirar da máquina. Já vou aproveitar para limpar essas linhas, para não embolar. E vou retomar minha costura aqui nesse ponto central. Dou um pequeno retrocesso. E vou fazer a mesma coisa, costurar até aquela marcação. Vai ficar desse jeitinho o nosso zíper aplicado. Já aproveitei para repetir esse mesmo procedimento de aplicação do zíper lá no outro corte externo da minha peça, que é a parte das costas, olha só. Com essa mesma marcação de 2,5 cm, delimitando até onde a gente vai fazer a costura do zíper, ok? E antes de unir essas duas partes, eu já vou aproveitar e segurar desse jeitinho, olha, nessa posição, esses excedentes de zíper. Deixar presas as pontinhas desse zíper. Agora sim, a gente já pode unir frente com frente desses dois cortes. Eu deixei bem alinhadinha essas duas partes e prendi com um clips aqui nas duas laterais e também aqui na parte do fundo. Essa parte aqui superior, onde está o nosso zíper, não precisa prender, não precisa unir. Nós não vamos costurar essa parte. Vamos passar uma costura em um pé de máquina na lateral, no fundo e na outra lateral. Continuo com a minha margem de costura de meio centímetro e o meu ponto eu vou deixar em tamanho 3,5. Lembrando de dar o retrocesso tanto no começo como lá no final da costura. Agora é hora de fazer as caixinhas de leite, aqueles cantinhos chanfrados aqui no fundo da nossa peça. E eu fiz essas marcações da caixinha de leite da seguinte forma. Eu posicionei a minha régua com a distância de 5 centímetros, porém esses 5 centímetros eu tô contando a partir daquela costura que nós acabamos de fazer para unir o corte da frente e das costas. Eu não vou contar 5 centímetros a partir da extremidade, não. Eu vou contar a partir da costura de união entre esses dois cortes. Vou fazer essa marcação nessas duas partes inferiores de um lado e também nas outras duas partes inferiores do outro lado. A costura que a gente acabou de fazer para unir essas partes tá aqui, justamente aqui. É aqui que eu posiciono o marco zero da minha régua e conto daqui até aqui 5 centímetros. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui tá a minha costura. É onde eu vou posicionar o zero da minha régua e até aqui vão ter 5 centímetros. Com as marcações feitas, agora chegou a hora de fazer o cantinho chanfrado e costurar. Olha lá, vou colocar minha mão aqui por dentro da peça. Eu preciso fazer esse movimento aqui no fundo da nossa peça,
Precisa deixar bem esticadinho. Vai ficar um biquinho aqui na ponta. E aqui eu preciso deixar também o biquinho, o encontro entre aquelas duas linhas que nós fizemos, na frente e nas costas da peça. Seguro com o meu clips de um lado e a mesma coisa aqui no outro lado. Esse biquinho no encontro entre as duas linhas precisa ficar na extremidade, desse jeitinho. E para verificar se tá tudo certinho, seguro bem aqui com os meus dedos e vou olhar aqui pelo lado interno. Vou dar uma olhada aqui por esse lado direito e vou verificar que essas duas costuras, tanto da parte inferior como na parte lateral, elas precisam estar encontrando. Tá vendo? Tem que estar encontrando, tem que dar continuidade a essas duas costuras para poder ficar um acabamento bem bonito. Estando certinho, as costuras estão encontrando, eu vou manter aqui esse excedente de material da costura, eu vou manter um deles deitado para um lado, aqui para o lado direito, e lá atrás eu vou verificar se o outro excedente está deitado para o lado esquerdo. Cada um para um lado para não ter excesso de material no momento da minha costura. Segura bem direitinho e agora passa a costura justamente em cima da nossa linha que a gente marcou. E olha só, aqui eu dou uma boa amassadinha na peça para ela não me atrapalhar na hora que for fazer a costura. Eu gosto de começar essa costura aqui pelo centro. Então eu vou começar aqui no centro e vou ir para frente, dou alguns retrocessos. Vou um pouquinho mais para frente, dou mais alguns retrocessos e vou fazendo assim até chegar lá na pontinha, para ficar uma costura bem reforçada. Retirei os excedentes de linhas, agora eu vou voltar aqui para o centro, de onde eu havia começado a minha costura, e vou fazer com retrocesso a costura, indo e voltando, seguindo a linha. Aqui precisa tomar cuidado para seguir a linha bem direitinho. Pronto, esse cantinho já tá fechado, bem reforçado. Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui no outro cantinho. Eu vou novamente olhar aqui por dentro, dar uma verificada se tá ok, se tá em encontro as costuras. Estando tudo certinho, eu vou cortar esse excedente aqui desses cantinhos, olha lá. Vou deixar aproximadamente 1 centímetro além da costura, é o suficiente. Não joga fora esse excedente que a gente acabou de recortar, que nós vamos utilizar ele daqui a pouco. Vamos reservar ele. E agora é só virar nossa peça para o lado direito. Já desvirei a peça e olha só, ela vai ficar desse jeitinho. Por enquanto essa parte externa nossa já tá praticamente pronta. Vou reservar ela por enquanto. Já tô aqui com os meus 2 cortes de forro. Eles medem também 26 centímetros e meio de comprimento por 22 centímetros e meio de altura. As mesmas medidas da parte externa. Agora a gente precisa juntar frente com frente desses 2 cortes. Já deixei bem alinhados esses 2 cortes de forro. Lembrando que eu juntei frente com frente e eu tô utilizando aqui o tecido tricoline de algodão. Já prendi com os meus clips essas 2 laterais e aqui na parte do fundo eu fiz as seguintes marcações. De uma extremidade até aqui eu marquei 6 centímetros e aqui nessa extremidade também fiz uma marcação a 6 centímetros de distância. Aqui ficou um espaço entre essas 2 marcações com aproximadamente 14 centímetros. Eu fiz essas marcações porque eu preciso costurar justamente até aqui. No mínimo até essa marcação de 6 centímetros. Eu posso passar um pouquinho, mas eu não posso terminar antes dessa marcação. Porque a caixinha de leite que eu vou fazer aqui depois, ela vai ter a medida de 5 centímetros. Então eu não posso costurar menos do que isso, senão vai prejudicar na hora que eu for fazer a minha caixinha de leite. Esse espaço vai ficar aberto para poder desvirar a peça. Então lembra de dar uns bons retrocessos, tanto aqui quando parar a costura, como aqui quando for retomar a costura. Eu vou fazer a costura com um pé de máquina, então começando lá em cima, vindo até aqui essa ponta, parando nessa marcação, depois eu retomo nessa marcação, termino aqui nessa ponta e vou lá pra cima. Minha costura vai ser com um pé de máquina e o ponto eu vou regular pro tamanho 2.
Já fiz as marcações de caixinha de leite aqui nessa parte do fundo, lembrando que aqui tem uma abertura para depois desvirar a peça. Essas marcações foram feitas do mesmo jeito que eu já fiz lá no lado externo. Caixinhas de leite com a distância de 5 centímetros a partir da linha da nossa costura. Agora eu vou fazer os cantinhos de caixa de leite, aqueles cantinhos chanfrados, daquele mesmo jeito também que já fizemos lá no lado externo. Já costurei esses cantinhos e já cortei o excedente de material que ficou além da minha costura. Deixei aqui uma margem de aproximadamente 1 centímetro de distância da minha costura. E essa costura que eu fiz aqui na parte do forro, eu não fiz ela reforçada e nem precisei começar ela aqui no centro. Eu comecei ela aqui na ponta com retrocesso, vim até o final e dei o retrocesso para tirar da máquina. Não precisei fazer aquela costura reforçada como foi feita lá na parte externa. E agora a gente precisa vestir a nossa parte externa nessa parte do forro. Só que antes disso, eu vou deixar bem posicionado esses meus zíperes. Aqui tá o excedente de zíper, aquelas pontinhas do zíper. E para poder deixar ele bem posicionado depois que a gente desvirar a peça, eu vou dobrar ele desse jeitinho, olha só. Aqui tá o lado direito dele. Eu vou dobrar esse excedente de zíper aqui na direção do lado direito. Tá vendo? Nessa posição. Aqui a gente pode até segurar com o clips para manter ele no lugar. A mesma coisa vai ser nas outras pontinhas. Essa pontinha tá aqui nessa direção. Vou trazer esse lado direito para encontrar o outro lado direito. Desse jeitinho. Puxa esse excedente de zíper até fazer essa dobra aqui bem próxima de onde a gente fez a costura. E segura com o clips. Vou fazer isso nessas 4 pontinhas. Olha lá, nessas outras 2 pontinhas, a mesma coisa. Agora que essas pontinhas do zíper já estão bem posicionadas, nós vamos vestir essa parte externa. Olha lá, o lado direito da parte externa tá para fora e o lado direito do forro tá aqui para dentro. Nós precisamos vestir agora a parte externa dentro do forro. Lembrando que nós vamos juntar lado direito com lado direito. Aqui para fora vai ficar o lado avesso do forro e aqui dentro tá o avesso da nossa parte externa. E aqui o importante é juntar essas costuras. A costura das laterais do nosso forro com a costura das laterais do nosso lado externo. E é importante deixar abertos esses excedentes de materiais além da costura. A mesma coisa aqui nessa parte externa. Deixa aberto essa costura e junta bem direitinho, deixa bem alinhado. A mesma coisa eu fiz aqui nessa outra extremidade dessa outra costura, juntei bem certinho e depois eu distribuí os meus clips em toda a volta. Lembrando de deixar aqui essas extremidades bem rentes, bem alinhadas. E agora eu vou fazer uma costura em um pé de máquina em toda esta volta. Eu vou fazer a minha costura aqui por dentro, por esse lado avesso da parte externa. Vou utilizar meio centímetro de margem de costura. O meu ponto vai ser no tamanho 3. Eu gosto de começar essa costura aqui por um desses cantinhos, dessas extremidades das laterais. Aqueles clips que eu havia colocado para poder deixar bem posicionado as pontinhas do zíper, eu tirei eles, coloquei minha mão aqui por dentro dessa abertura do forro e tirei aqueles clips. Depois que eu deixei alinhada a parte do forro com a parte externa, eu já tirei esses clips, porque senão eles vão atrapalhar aqui na hora da nossa costura, para poder passar bem rente esse calcador, esse pé de máquina. Então agora é só ir costurando aos poucos. Vou costurando e tirando os meus clips conforme vou chegando perto deles e posicionando aqui a nossa peça. Olha lá, quando chegar aqui nesses cantinhos, observa para ver se eles estão abertas as costuras. E agora a gente vai levar nossa peça para o lado direito, aqui por esta abertura. Com cuidado também para não esgarçar os nossos tecidos e nem rasgar as costuras. Já aproveito para ajeitar esses cantinhos da peça. E agora a gente precisa ajeitar aqui muito bem essa parte do zíper
levar o forro todo lá pra dentro, deixar aqui bem assentada essa parte da costura que nós acabamos de fazer, para poder rebater e prender o forro lá para baixo, lá para dentro. Eu já empurrei todo lá para dentro esse meu forro para manter o tecido interno para dentro. Ele não pode ficar subindo para tampar o nosso zíper. E fui prendendo com os clips para deixar todo virado lá para dentro o meu tecido de forro. Fiz isso em toda a volta. Agora eu preciso rebater essa costura. Eu vou rebater aqui por cima do meu tecido, vou posicionar desse jeitinho aqui na máquina a minha peça. Vou começar essa costura aqui por um desses cantinhos. Posiciono bem direitinho aqui na minha máquina e vou fazer essa costura em meio pé de máquina, em toda essa volta. Eu vou deixar esse meu ponto no tamanho 3. Toma cuidado com essas pontinhas do zíper, para não costurar elas onde não deve. E aqui é só ir aos poucos também costurando e tirando os clips, mantendo bem alinhadinho e meio pé de máquina. Dou uma olhada aqui atrás também se tá tudo certinho com a minha parte frontal da peça e vou seguindo aos poucos. Aqui nessa parte da costura, a gente também precisa tomar cuidado para não esticar, não trazer na nossa direção esse tecido do forro, porque ele tem mais elasticidade que essa parte externa da nossa peça. Se puxar demais o tecido do forro, quando chegar no final da costura, vai ter excedente de material do forro e aí vai formar pregas. A gente não quer que isso aconteça. Então, toma cuidado para manter somente alinhado, sem puxar na sua direção o tecido do forro. Dou um retrocesso aqui no final também, para poder tirar da máquina. Prontinho, nossa costura já tá toda rebatida, bem direitinho. E agora a gente precisa fazer a canaleta aqui em cima, por onde vai passar aquela ferragem da nossa boca de lobo. Para isso, eu vou utilizar aqui essa régua menorzinha. E eu vou apoiar aqui pela parte do forro, eu vou apoiar nessa costura que nós fizemos de pesponto, a distância de 1,5 cm. Vou apoiar 1,5 cm e traçar uma linha. Vou fazer isso em toda a volta. Pode ser feito também com a fita métrica, fazendo pequenos tracinhos aos poucos, ou então com uma reguinha um pouquinho mais estreita, o que fica mais prático para você. O importante é que daqui dessa costura que nós acabamos de fazer de pesponto até essa linha que nós vamos traçar, precisa ter a distância de 1,5 cm. E precisa fazer a marcação ou com um giz, que depois apaga, ou com a caneta também, que depois apaga com o calor do ferro. Eu já tracei aquela linha em toda essa volta com a distância de 1,5 cm a partir daquela costura que nós fizemos de pesponto. E já aproveitei também para deixar esse tecido bem assentado usando esses clips. Deixei aqui os clips em toda a volta segurando o tecido do forro para ele não sair do lugar conforme a gente vai fazer essa costura agora. E aqui é importante prestar atenção nessa parte dos cantinhos, onde está a costura que juntou os dois cortes de forro. Por essa abertura do forro onde a gente desvirou a peça, vou vir aqui até onde vai ser feita a nossa costura e vou verificar se esses excedentes de materiais do nosso tecido, se tá cada um tombado para um lado, precisa ficar assim. E agora eu vou passar a costura justamente em cima dessa linha, em toda a volta. Vou continuar com o meu ponto de tamanho 3. Prontinho. Já passei a costura em toda essa linha para poder formar aqui entre essas duas costuras a canaleta por onde a gente vai passar a ferragem da boca de lobo. Olha só como ficou aqui no lado externo. Eu tô trabalhando com a linha incolor, então fica bem discreta essa costura, quase não aparece. Agora eu vou ligar o meu ferro e vou com cuidado encostar aqui o ferro só para tirar essa marcação que eu fiz com a caneta temporária. Já apaguei aqui aquelas marcações e agora eu já vou aproveitar para fechar essa abertura aqui no fundo do nosso forro. Então, olha só, eu preciso aqui deixar bem vincadinha essa parte, inclusive eu já devia até ter passado no ferro, aproveitado no ferro, mas enfim, a gente consegue fazer isso aqui com a unha também. Deixa vincadinho, aproximadamente meio centímetro de tecido do forro para ficar lá por dentro, tanto de um lado dos cortes, como aqui do outro lado. Eu gosto de fazer desse jeitinho. E agora eu vou deixar eles bem alinhadinhos
e segurando com o clips. Toma cuidado para não ficar franzido e nem repuxado de nenhum dos dois lados. E agora é só passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, uma costura com menos de meio pé de máquina. Eu vou começar essa costura aqui, onde tá começando a minha caixinha de leite, e vou terminar também aqui nessa costura da caixinha de leite. Vou fazer em toda essa parte do fundo essa costura, e o meu ponto vai ser de tamanho 2,5. Já fechei a abertura do forro, já joguei lá para dentro todo esse forro, e agora a gente vai passar as ferragens da nossa boca de lobo. Olha só, eu tô aqui com esta ferragem e elas medem 4 centímetros a altura dela, e o comprimento tem aproximadamente 15 centímetros e meio, medindo daqui dessa extremidade até essa extremidade aproximadamente 15 centímetros e meio, e daqui dessa pontinha até aqui tem 4 centímetros. Essas são as medidas dessas ferragens. Eu vou escolher um desses dois cantinhos e vou precisar desfazer esses pontos entre essas duas costuras. Essa costura de pesponto que nós fizemos aqui bem próxima do zíper, e essa segunda costura que nós fizemos naquela marcação para delimitar o espaço da canaleta. Aqui nesse meio eu vou desfazer esses pontos. Vou utilizar o meu desmanchador de costura. Devagarinho eu vou encontrando aqui onde que tá uma das minhas linhas. Aqui foi feito um ponto bem estreito, então precisa tomar cuidado para não rasgar o tecido, para poder pegar somente a linha. A minha linha em color fica um pouquinho mais difícil, mas depois que a gente pega o primeiro pontinho, os outros a gente vai desmanchando com mais facilidade. E aqui tá a importância da gente ter deixado também aberta aquelas costuras do forro, cada uma tá dobrada para um lado, para poder ter mais facilidade na hora de passar essas ferragens. Agora é só começar a colocar, encaixar aqui dentro a nossa ferragem. Essa parte da ponteira é um pouquinho mais chatinha, mas devagarinho a gente vai conseguindo encaixar. Essa ponteirinha, ela sai com facilidade, então eu vou fazendo assim, dando uma ajudinha para ela não sair da ferragem. Pronto, um dos lados já foi passado. Olha lá, nossa ferragem já tá aqui dentro da canaleta da nécessaire. Deixa ela bem centralizada, procura verificar se ficou o mesmo tanto sobrando aqui de tecido sem a ferragem de um lado e do outro lado. Vai ficar aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros de tecido aqui sem a ferragem. E agora vamos passar a outra ferragem lá para o outro lado, do mesmo jeitinho. Aquela curvinha onde começa a fazer a lateral da nossa ferragem precisa ficar justamente aqui nessa costura, entre o painel frontal e a lateral, que é o PVC da nossa nécessaire, tanto de um lado quanto do outro, para a ferragem ficar bem centralizada. Aqui essa aberturinha pode ser fechada com pontinhos à mão ou então com cola de tecido, cola de silicone frio. Aqui fica a critério de cada uma como achar melhor fechar esse pedacinho. E agora a gente precisa passar os cursores de zíper. Eu vou colocar um cursor dessa extremidade até o meio e o outro cursor daqui dessas extremidades até o centro. Vão ser 2 cursores para fechar essa nécessaire. E agora precisa colocar o acabamento aqui nas pontinhas do zíper. Para isso eu vou utilizar aqueles cantinhos da caixinha de leite que a gente tirou quando fez o corpo da peça. Eu vou fazer esses acabamentos com esses cortes de PVC. Vou desmanchar aqui a costura que estava feita e também vou separar esse corte de PVC do corte de TNT. Eu quero somente o corte de PVC. Então já estou aqui com os 4 quadradinhos. Eu refilei esses quadradinhos para eles ficarem com 4,5 centímetros, cada um deles. 4,5 por 4,5. E agora eu vou pegar 2 deles, vou juntar frente com frente. Já vou aproveitar e segurar com o meu clips aqui em uma das extremidades. E na outra extremidade eu vou fazer uma dobrinha. Aqui você vai escolher qual vai ser a largura dessa dobrinha. Pode ser com 1 centímetro, 1,5 centímetros, tanto faz. O importante é que tanto na frente como aqui nas costas, o outro corte precisa ficar com o mesmo tamanho de dobra. E aí a gente segura aqui com os clips também. E eu vou fazer isso com esses outros 2 cortes.
Também presta atenção para ficar com o mesmo tamanho as dobrinhas. A barrinha precisa ficar igual nos dois acabamentos. A altura desse meu acabamento ficou com aproximadamente 3 centímetros, já com a barrinha feita. Agora eu vou passar uma costura de um pé de máquina, lembrando que é meio centímetro essa minha margem de costura. Nessa lateral, no fundo e na outra lateral. E eu vou utilizar o meu ponto aqui com o tamanho 3. Olha só, já passei a costura aqui em um desses acabamentos e agora eu vou cortar esses cantinhos aqui da parte inferior, onde foi feita a costura. Toma cuidado para não pegar a linha da costura e vou também cortar esse excedente além da minha costura. E agora a gente precisa desvirar esse acabamento. Vou virar lá pro lado direito esse acabamento. Dá uma ajeitadinha aqui nos cantinhos com cuidado, olha lá, tô utilizando a minha tesoura fechada. Pronto, vai ficar desta forma. Estando assim desse jeito, a gente já consegue encaixar aqui dentro essa ponta do zíper. Aqui também é legal dar uma boa ajeitadinha no zíper, para ele ficar bem retinho aqui dentro. Certificar de que a ponta dele tá encostando aqui na ponta desse acabamento. E aqui eu também já gosto de colocar os clips. Agora é só passar uma costura aqui nessa extremidade para prender o acabamento no zíper. Eu vou fazer essa costura com um pé de máquina. O meu ponto tá em tamanho 4 e eu vou começar essa costura aqui em cima do meu carrinho do zíper, da cremalheira. Eu vou começar essa costura, vou vir aqui até essa extremidade, depois eu dou o retrocesso, vou até lá atrás e volto aqui pro centro. E olha só, vai ficar desse jeito o acabamento aqui na pontinha do zíper. E agora eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado do zíper. E esse é o resultado da nossa aula. Ficou uma necessaire super charmosa, bem estruturadinha. E aqui você pode se jogar na imaginação e fazer diversas variações. Inclusive aqui nessa peça dá para adaptar alças e transformar numa bolsinha com abertura de boca de lobo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que aproveite todas as dicas. Não esquece de participar do meu grupo lá no Facebook, curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal do YouTube para ficar por dentro de todas as novidades que eu tenho para dividir com você. Te desejo uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz, muita produção e te aguardo nas próximas aulas. Um grande abraço!